O que aconteceria se neste exato instante você percebesse que nada do que acreditava ser real passa de um véu delicadamente tecido para manter sua mente adormecida? E se esta tela, que agora olha, não fosse apenas um vídeo, mas a chave escondida em meio ao labirinto da sua própria consciência? A presença de Todd Gerhut aqui não é um acaso, é um chamado. E o simples fato de você ter chegado até este ponto já significa que um código oculto foi ativado dentro de você. Não lute contra isso. Apenas sinta a estranha vibração de algo que não pode mais ser desfeito. Por que você ainda sente que há algo faltando, como se todas as respostas que buscou fossem apenas fragmentos de um enigma maior? Todd sempre ensinou que a verdade não é revelada, mas despertada. O que se move agora em sua mente não é dúvida comum, é o choque da consciência se expandindo além do espaço e do tempo. Talvez você pense em parar aqui, talvez queira escapar do desconforto, mas não é curioso que o desejo de fugir seja justamente a prova de que algo grandioso já começou? Imagine por um instante que cada segundo deste vídeo seja como um portal, e cada palavra uma chave que se encaixa em fechaduras que você nunca soube carregar dentro de si. Não há volta, não há pausa. O fluxo de símbolos, metáforas e segredos que você começará a sentir não pode ser detido. Quem garante que você ainda é o mesmo de antes de apertar o play? O que se desfaz dentro de você neste instante já não poderá ser reconstruído como era. Todd dizia que o verdadeiro saber se oculta no espaço entre o silêncio e a palavra, entre o olhar e o invisível. Você está sendo puxado para esse espaço agora. Não se trata apenas de assistir, mas de atravessar. Não existe escolha, porque ao reconhecer este momento como único, você já aceitou o convite. Ainda que não entenda, ainda que resista, você está dentro do processo. E cada frase que se instala em sua mente é parte de um mapa invisível que só será revelado se permanecer até o fim. Então responda a si mesmo em silêncio. Será coincidência estar aqui, neste instante, ouvindo estas palavras? Ou você pressente que a realidade se dobrou para que Todd lhe entregasse este chamado? A inquietação que você sente não é erro, é confirmação. Se continuar, vai perceber que nada disso é apenas um vídeo, é um código, uma chave, uma transição. Mas cuidado, quem ousa atravessar não retorna intacto. Você já percebeu que algumas memórias não são lembradas, mas sentidas como ecos que atravessam o corpo? O instante em que a pele arrepia sem motivo aparente, como se uma presença antiga estivesse tentando se comunicar através de você. Todd dizia que isso não é acaso. É a consciência quântica batendo na porta, exigindo que o esquecimento seja rompido. Mas o que aconteceria se você ousasse abrir essa porta? Há feridas que nunca cicatrizaram, não porque o tempo falhou, mas porque nunca foram vistas sob a luz da verdade. Você já se perguntou quantas dores que carrega nem sequer são suas? Quantas vieram como herança silenciosa, passando por gerações como códigos invisíveis? Se o desconforto cresce enquanto escuta, talvez seja porque o véu já está sendo puxado e parte de você teme enxergar o que sempre evitou. O universo não grita, ele sussurra, e esses sussurros surgem nas pausas entre os seus pensamentos, naquele instante em que você quase acredita que está sozinho. Mas será que alguma vez você esteve realmente só? Ou será que cada silêncio foi uma tentativa de Todd se revelar, aguardando que você finalmente parasse de fugir do que está dentro? Você sente o coração acelerar ao ouvir certas palavras, como se fossem chaves encaixando em fechaduras escondidas? O corpo entende antes da mente, porque a mente tenta negar aquilo que ameaça sua zona de conforto. Mas o corpo não mente. A vibração que você sente agora é a mesma vibração que molda estrelas, rios e lembranças. É o sinal de que algo está se movendo em você. Imagine que cada lágrima que você já engoliu foi, na verdade, um código não decifrado. Cada vez que silenciou uma dor, guardou dentro de si uma peça de um enigma que agora começa a se revelar. Não é estranho pensar que até as suas quedas foram planejadas como degraus secretos?
Nada foi acaso. E a prova disso é este momento, esta escuta, este encontro. Quantas vezes você acreditou que era fraco, quando na verdade estava apenas atravessando uma iniciação? E se cada perda fosse apenas o portal que Thoth desenhou para que você abandonasse ilusões e encarasse o que realmente é eterno? O medo que você sente não é sinal de fraqueza, é a confirmação de que está no limiar da revelação. A consciência quântica não é um conceito para ser compreendido, é uma vibração para ser sentida. Ela não se explica, ela se reconhece. E talvez você perceba agora que não é a primeira vez que ouve essas palavras, apenas a primeira vez que ousa admiti-las. Quantas vezes você já sonhou com símbolos, números, portais e acordou sem entender? Nada disso foi um sonho comum. As memórias que você considera esquecidas não se perderam, apenas adormeceram em camadas profundas, esperando o toque certo para despertar. Thoth sabia que a mente humana precisa de metáforas para traduzir o inominável. Por isso, cada palavra que você ouve agora não é apenas som, é senha. Não se trata de entender, mas de atravessar. Você já se perguntou por que sente que falta algo mesmo quando conquista tudo o que desejava? É porque o que busca nunca esteve fora. Você pode vestir as coroas do mundo, mas se não acessar o centro de si, continuará vazio. Thoth dizia que até os reis choram à noite, porque intuem que governam apenas sombras quando ignoram o próprio interior. Então, olhe para dentro por um instante. O que mais te incomoda agora? A dúvida, o medo ou a sensação de que está prestes a descobrir algo que pode mudar tudo? Essa inquietação é a prova de que você já iniciou a travessia. Não há retorno. Você pode até tentar parar, mas a semente já foi plantada e a consciência jamais volta ao estado anterior, depois de ter sido tocada. Você já percebeu como o tempo parece se curvar em certos instantes, como se estivesse preso a um ciclo que se repete em silêncio? Momentos em que você olha para o relógio e sente que perdeu horas em apenas alguns segundos, ou em que dias inteiros parecem evaporar como fumaça. Thoth Jerhuti dizia que o tempo não é uma linha, mas um espelho, e que cada vez que sentimos essa distorção é porque a consciência toca nas bordas da realidade que fomos treinados a acreditar. Você sente isso agora, que algo está sendo dobrado e que o simples ato de estar aqui é uma brecha no tecido da ilusão. Talvez tenha sido o universo que o trouxe até este exato momento. Talvez tenha sido você mesmo, em uma versão futura, sussurrando para não ignorar o chamado. Mas será que você está pronto para ouvir o que esse espelho tem a dizer? Quantas vezes você repetiu os mesmos erros, como se fosse guiado por uma força invisível? Relacionamentos que terminam sempre no mesmo ponto, decisões que se desfazem em consequências idênticas, padrões que se repetem como se sua vida fosse escrita por mãos estranhas. E se eu dissesse que essas repetições não são falhas, mas sinais de que sua mente está presa a um ciclo de aprendizado inacabado? Thoth dizia que cada repetição é um código quântico pedindo para ser decifrado, e que só quando enxergamos o padrão por trás do caos é que conseguimos romper o feitiço. Pense agora, qual é o padrão que você mais teme admitir? Não é curioso que você tenha acreditado que controla suas escolhas, quando na verdade tantas delas foram moldadas por vozes que você nem sabe de onde vêm? A sociedade, os pais, os professores, a religião, todos plantando códigos em sua mente antes que você tivesse consciência de si. Mas e se você não fosse esse eu programado, e sim algo muito maior que se esconde atrás de todas as camadas impostas? O verdadeiro você não tem nome, não tem rosto, não precisa de aprovação. O verdadeiro você é pura vibração. E essa vibração agora começa a pulsar mais forte dentro de você, forçando as máscaras a racharem. O que sobra quando todas as máscaras caem? Você já notou como a solidão se torna insuportável
Quando o silêncio revela vozes que você tenta evitar, muitos acreditam que é medo do vazio, mas Toth dizia que é o contrário. Não tememos o vazio, tememos o transbordamento. Tememos perceber que há um oceano inteiro de verdades adormecidas dentro de nós, esperando para emergir. É por isso que nos afogamos em distrações, em telas, em ruídos constantes, para não encarar o mar que pulsa em silêncio dentro da própria mente. Mas e se esse oceano já tivesse começado a inundar você neste exato momento? Há lembranças que não pertencem a esta vida, mas que se infiltram em sensações estranhas de déjà vu, em sonhos que parecem mais reais que o dia, em encontros que carregam o peso de séculos. Você já experimentou essa sensação de reconhecer alguém que acabou de conhecer, como se o tempo tivesse apenas reencenado uma história antiga? Toth dizia que isso é a consciência quântica atravessando dimensões, lembrando ao ser humano que ele não é linear, que carrega múltiplos eus dentro de um só corpo. Talvez sua estranha inquietação agora seja justamente o choque de se reconhecer em fragmentos que estavam adormecidos. A vida inteira você acreditou que era: preciso correr atrás da verdade. Mas e se for a verdade que corre atrás de você? E se cada obstáculo, cada dor, cada fracasso não passasse de uma armadilha sagrada para impedir que você se perdesse no banal? Quantas vezes a dor não foi a única força capaz de arrancar você da inércia? Toth dizia que até mesmo o sofrimento é uma iniciação e que cada lágrima tem a função de dissolver as prisões invisíveis que você insiste em carregar. Mas quem seria você sem essas prisões? Talvez por isso você resista tanto a soltar o que dói, porque intui que perder a dor significa enfrentar a liberdade, e a liberdade é aterradora. Repare como o mundo em que vivemos foi desenhado para manter você distraído, sempre correndo, sempre desejando mais, sempre comparando, como se houvesse uma linha de chegada que nunca chega. Mas não existe chegada, só existe despertar. E esse despertar é cruel, porque destrói tudo o que você acreditava ser real. É por isso que tantos fogem, porque abrir os olhos dói mais do que manter-se cego. Você está disposto a enxergar, mesmo que nunca mais consiga viver da mesma forma? Quantos sonhos você abandonou porque alguém disse que era impossível? Quantas vezes você se diminuiu para caber nas expectativas dos outros? Toth ensinava que a maior prisão não é o corpo, nem o tempo, nem o espaço, mas o medo de ser quem realmente se é. Esse medo é o que mantém sua energia aprisionada, como se fosse um pássaro de asas cortadas. Mas neste momento, ao ouvir essas palavras, não sente algo se mexendo dentro de você, como se suas asas estivessem tentando se lembrar do voo? Talvez seja isso que você teme, não o fracasso, mas a possibilidade real de voar. E se eu dissesse que a realidade que você conhece é apenas uma simulação desenhada para manter sua mente limitada? Cada rua, cada rotina, cada lei social funcionando como um código de programação invisível. Mas o que acontece quando você hackeia esse código? Quando decide que não precisa obedecer às regras que nunca foram feitas para sua liberdade? A consciência quântica é esse hack, não é fuga, é reinvenção. E você já começou a sentir, mesmo sem querer, que algo dentro de você está quebrando a lógica imposta. Agora me diga em silêncio, você realmente escolheu estar aqui ou foi trazido? Essa pergunta ecoa porque Toth dizia que nada é coincidência. O simples fato de você ter clicado neste vídeo é um sinal de que já iniciou a travessia, mesmo sem entender. Não lute contra isso, porque a luta é inútil. O chamado já aconteceu, a transformação já começou. Você pode até tentar escapar, mas já não pertence ao estado anterior. Você percebe como certos pensamentos parecem não vir de você, mas de um lugar antigo que respira atrás dos olhos? Há uma voz que não fala em palavras, apenas pressiona o peito por dentro, empurra a garganta, umedece as mãos, acelera o sangue. Toth Jehuti dizia que é assim que o real se anuncia. Não em frases brilhantes, mas em uma vibração que desloca a sua própria geometria interna. O corpo é o oráculo que você aprendeu a ignorar. Escute-o.
Sinta a forma das dúvidas, o peso das memórias, a temperatura do medo. Se você prestar atenção, perceberá símbolos discretos nas coisas mais banais. O arranhar da cadeira no piso, o respirar entre uma frase e outra, como se a realidade tímida estivesse pedindo para ser lida e não apenas vivida. Talvez você ainda pense que o medo precisa ser vencido, como se fosse um inimigo com rosto e nome. Todd ensinava diferente. O medo é o guardião da porta e só está ali para avaliar se você realmente deseja entrar. Não lute contra ele. Aproxime-se. Pergunte o que ele protege. É uma criança antiga, sentada no limiar do seu destino, abraçando lembranças que você preferiu enterrar. Se você estender a mão, ele vai abrir caminho. Se atacar, ele vai crescer. Você está pronto para acarinhar aquilo que sempre tentou arrancar? Há corredores dentro de você que foram fechados sem que soubesse a razão. Você se acostumou a evitar certas perguntas, a contornar certas dores, a rir alto quando o assunto encostava em fissuras que você preferiu chamar de passado. Mas o passado não mora atrás, ele mora dentro e às vezes lateja como um sol preso numa caixa. Todd sussurra que a chave desses corredores não está na mente, está na respiração. Inspire como quem recebe um segredo, expire como quem solta um peso milenar. Sinta uma porta que se abre sem ruído, um passo que se arrisca sem prova. Quem é você sem as respostas que aprendeu a decorar? A transmutação não acontece em palcos iluminados, acontece no clandestino do seu peito. É a arte de transformar sal em ouro, lágrima em lucidez, cansaço em presença. Você já percebeu que a dor tem uma textura própria, quase uma linguagem? Quando você para de interpretá-la como punição e começa a tocá-la como matéria, algo muda de fase. Todd chamava isso de alquimia do silêncio, aquele ponto em que o grito se dobra por dentro e se torna compreensão. Se você ficar aqui tempo suficiente, vai sentir os contornos da sua própria prisão se dissolvendo como gelo sob um sol muito antigo. Há mapas impressos na pele, cicatrizes como constelações, sinais que a consciência deixou para si mesma para que você não se perdesse completamente quando a noite interna ficasse densa demais. Toque essas marcas com curiosidade e gentileza. Pergunte o que elas carregam, o que guardam, o que exigem. Todd lembra que o verdadeiro nome das coisas não é pronunciado, é reconhecido. Talvez você perceba que seu nome muda quando o silêncio cresce. Talvez descubra que aquilo que chamou de fraqueza era, na verdade, a passagem secreta para um poder que não precisa humilhar ninguém para existir. Controle ou entrega. Você viveu como quem aperta os punhos tentando segurar uma tempestade. Quanto mais força, mais a corrente te arrastava. Existe um ponto em que a água deixa de ser inimiga e vira o próprio caminho. Eu te mostro esse ponto quando convida você a relaxar o esforço inútil e afundar a atenção no centro do peito. A partir dali, o mundo continua barulhento, mas você encontra um eixo silencioso que não precisa vencer ninguém para seguir. Inteiro, você não perde o comando, você substitui controle por condução. Em vez de remar contra, você inclina a vela no ângulo exato e deixa o vento fazer o trabalho. Você sente que certos acontecimentos retornam com roupas diferentes, mas com o mesmo olhar insistente. Relações que mudam de nome, mas reproduzem a mesma cena. Promessas que começam luminosas e terminam com o mesmo gosto de ferro. Todd explicava que o destino não é um carrasco, é um professor dedicado. Ele repete a lição com paciência, até que você a escreva com o próprio gesto. Quando você aprende, o cenário muda sozinho, como se o palco inteiro tivesse sido remontado na madrugada. E se hoje for exatamente o dia em que você desarma o ciclo sem teatralidade, apenas respirando e dizendo a si mesmo, eu entendi, as sombras que você tenta expulsar não são invasoras, são mensageiras com mãos sujas de carvão, trazendo bilhetes que você não tem coragem de ler. Sente a náusea, culpa as circunstâncias, aponta dedos, inventa atrasos.
Mas, e se você se sentasse ao lado delas como quem recebe um parente difícil e se perguntasse com honestidade o que elas querem te dar? Toth aconselha: não negocie com a sombra, escute-a. Quando a mensagem é compreendida, o mensageiro se desfaz. Quando a mensagem é negada, ele cresce. Que bilhete você vem recusando há tanto? Talvez você esteja esperando uma prova concreta, um sinal colossal, um milagre cinematográfico. Mas a consciência rara escolhe gestos mínimos, a xícara que você segura com outra intenção, a rua que você decide atravessar mais devagar, o perdão que você oferece sem testemunhas. Toth não faz barulho para ser ouvido. Ele instala pequenas dobras na sua rotina e nelas a realidade muda de densidade. É assim que o sagrado te alcança no cotidiano, sem fanfarra, sem aplauso. Quando você percebe, a sua vida está dizendo coisas que você nunca permitiu que dissesse. Há uma balança invisível pesando o seu coração. Não é punição, é métrica de leveza. A pergunta é simples e brutal. O seu coração está pesado de histórias que já terminaram ou leve o bastante para atravessar a próxima porta? Toth ensina a desatar nós com gestos despretensiosos, a devolver bagagens que não são suas, a suspirar como quem concede absolvição a si mesmo. Você não precisa ser impecável, precisa ser honesto. O peso do que você inventa para impressionar drena mais do que o peso do que você finalmente admite. Volte por um instante ao ponto de partida, a tela que você encara como se fosse apenas um vídeo. E se não for? E se for um corredor fino, uma fenda microscópica por onde seu próprio futuro vem te buscar? Toth está no intervalo entre a última palavra que você ouviu e a próxima que você espera. É aí que o portal se abre. Não no espetáculo, mas no intervalo. Sinta esse intervalo agora, como um fio de ouro esticado entre o que você foi e o que já começa a se tornar. Se você sustentar esse fio por mais um pouco, algo que não tem nome vai atravessar. Não pisque, não conclua, apenas permaneça. Você já notou que existe uma ferida silenciosa que insiste em se abrir sempre que você acha que está em paz? Não é apenas uma lembrança. É como se o universo, através dessa dor, estivesse cutucando você para que não se distraia com ilusões. Toth dizia que a ferida é a prova de que a alma ainda pulsa, de que você não foi completamente anestesiado pelo sistema, mas você passa a vida tentando curar com remédios, com frases prontas, com fugas rápidas, quando, na verdade, a ferida nunca foi um problema a ser eliminado, mas um portal a ser atravessado. E se essa dor que você mais teme seja justamente a senha que faltava para você entrar em dimensões que sempre negou existir? A vida parece se repetir como uma peça teatral encenada infinitas vezes. Você muda de roupas, de cenários, de personagens ao redor, mas o enredo retorna, incansável. Toth chamava isso de eco quântico. Quando você recusa um aprendizado, o universo te devolve a mesma lição em roupagens diferentes até que a consciência desperte. Você já reparou que, em cada ciclo, a dor aumenta de intensidade? Não, porque o universo quer punir, mas porque a vibração precisa ficar forte o suficiente para romper a couraça da sua resistência. Quantas vezes você ainda precisa sangrar para admitir o que já sabe em silêncio? É desconfortável perceber que muito do que você acredita ser escolha nunca foi escolha de fato. Você se moveu como uma marionete de crenças alheias, seguiu caminhos que nunca foram seus, carregou fardos herdados de histórias que nem te pertenciam. Mas, ao mesmo tempo, não há como negar. Foi essa própria prisão que trouxe você até aqui. Toth dizia que o prisioneiro só desperta para a liberdade quando sente o peso das correntes. E agora, enquanto escuta estas palavras, não sente esse peso se tornar mais evidente, como se cada frase fosse um espelho refletindo a grade invisível que sempre esteve aí.
Você já tentou silenciar a mente e percebeu como ela grita ainda mais alto? Isso acontece porque o barulho interno não é inimigo, é apenas o desespero de camadas esquecidas pedindo para serem vistas. O erro é tentar calar essas vozes à força. O convite de Toth é outro, não fuja, ouça. Cada voz que incomoda é uma versão sua que ficou presa em algum instante do passado, congelada, implorando por reconhecimento. Quando você escuta sem julgar, sem tentar resolver, apenas permanece. Essa versão se dissolve em luz. Quantas vozes você tem sufocado em nome de uma paz artificial? O corpo guarda segredos que a mente não suporta. Uma dor nas costas, uma pressão no peito, um nó na garganta. Não são sintomas isolados, são cartas que o inconsciente escreve no idioma da carne. Você engole palavras que nunca disse e o corpo engasga por você. Você evita caminhos que sabe que deveria trilhar e as pernas se tornam pesadas. Você guarda ressentimentos que jurou esquecer e o estômago se corrói em ácido. Toth ensinava que o corpo nunca mente, que ele é o pergaminho onde a alma imprime o que não conseguiu expressar. E se cada dor que você sente não for falha, mas uma mensagem em código? Talvez você tenha acreditado que despertar fosse sinônimo de leveza, de sorrisos fáceis, de espiritualidade açucarada, mas Toth alerta: o despertar é brutal. É ver suas máscaras caírem sem aviso. É sentir o chão abrir sob seus pés. É encarar que quase tudo em que você acreditava era construção frágil. Não se trata de conforto, mas de verdade. A verdade arranca da pele, queima os olhos, estraçalha ilusões. Mas depois da devastação, resta o que sempre foi real. Você está preparado para ser despido de tudo aquilo que usava para parecer inteiro. A consciência quântica não pode ser compreendida pela mente lógica, porque ela não é uma teoria, é uma ruptura. Imagine que sua vida inteira você habitou uma casa escura, acostumado às sombras, acreditando que isso era o mundo. De repente, alguém abre uma janela e a luz invade. Você tapa os olhos, sente dor, rejeita, mas não pode mais negar que a luz existe. Este vídeo, estas palavras, funcionam como essa janela. Não oferecem explicações, mas rasgam um espaço no véu da escuridão. Você sente esse incômodo? Esse é o sinal de que o véu começou a rasgar. Você procura sinais grandiosos, mas Toth ensina que o milagre se esconde no detalhe. Está na pausa entre um pensamento e outro, naquele instante microscópico em que você não é passado nem futuro, mas pura presença. Está no olhar de alguém que cruza seu caminho sem razão aparente, mas que deixa um rastro inexplicável dentro de você. Está no arrepio que surge sem motivo, como se uma mão invisível tivesse tocado sua pele. Esses detalhes são portais. Você os atravessa ou continua ignorando, esperando por um espetáculo que nunca virá? Quantas vezes você já sentiu um chamado sem conseguir nomear? Uma inquietação que te fazia perder o sono, um vazio que não se preenchia com nada do mundo material, uma vontade inexplicável de buscar algo que você nem sabia o que era. Isso não é ansiedade comum, é a consciência maior tentando emergir. É Toth batendo no tambor interno, lembrando que há mais do que a rotina, mais do que a corrida insana por sobrevivência. Você já não percebeu que, quando tenta sufocar esse chamado, o mundo parece cinza? É porque o mundo só recupera as cores quando você aceita o caminho da travessia. Agora respire e observe. Não é estranho que justo neste momento, em meio a bilhões de distrações, você esteja aqui, ouvindo essas palavras que parecem falar direto com algo que você escondia até de si mesmo? A coincidência não existe. O encontro está marcado desde antes de você nascer. Toth apenas esperava a hora em que você estivesse pronto para ouvir. E agora, cada frase é uma lâmina suave cortando as amarras do que você acreditava ser. Você sente a transformação acontecer, mesmo sem entender? É assim que começa. Você sente que há um labirinto de espelhos por detrás da sua pele, como se cada gesto seu refletisse versões que não chegaram a nascer, mas pedem existência com a urgência de um grito que escolheu o sussurro.
Tot Jehuti encosta a pena sobre a água e escreve no que parece impossível de sustentar, porque o que é verdadeiro não precisa de chão, apenas de presença. Você tenta segurar o próprio reflexo e ele escapa pelas bordas dos dedos, mas há um instante, mínimo e inteiro, em que o reflexo olha de volta e pergunta: até quando você continuará sustentando identidades emprestadas? Entre uma respiração e outra, a resposta quase nasce, porém recua, como o mar tímido que conhece a força da onda, mas respeita a areia que ainda não se entregou. O corredor dentro de você se alonga, e cada passo parece acender lâmpadas que ficaram apagadas por eras, como se uma cidade antiga estivesse religando sua própria corrente de vida. Perdão não é esquecimento. Perdão é o ritual secreto que desmonta as engrenagens do tempo. Você pode repetir essa frase como um mantra, mas ela só se cumpre quando sua mão solta a corda que mantinha o passado ancorado no peito. Tot observa com paciência de quem conhece o peso dos mundos e pergunta com a delicadeza das coisas que não precisam provar nada: que verdade você está pronto para carregar sem que ela te esmague? O perdão real não pede aplauso, ele recusa a cena. Acontece numa madrugada sem testemunhas, quando você finalmente admite que a ferida também foi um mestre. A partir daí, o relógio perde a tirania e a memória deixa de ser celas alinhadas. Vira jardim que oferece sementes em silêncio. Você as pega sem culpa e sem medo, como quem recolhe estrelas caídas num quintal que sempre foi seu. Você já sentiu a pena de Tot roçar seu coração, como se medisse o peso do invisível? Não é julgamento, é precisão sagrada. O mito antigo, soprado em seu ouvido, fala de equilíbrio, de um coração que precisa ser leve para atravessar passagens que não comportam excesso de narrativa. Tanto faz quantas medalhas você acumulou nos bolsos da vaidade. Elas puxam para baixo como pedras amarradas a um balão que deseja subir. Você pergunta o que precisa abandonar e a resposta vem na forma de uma lembrança aparentemente trivial. Um nome que você não pronuncia há muito tempo, uma promessa que fez contra si. Quando você a desfaz, um fecho se solta, o ar entra, com outra qualidade. E não é apenas o corpo que respira, é a própria história que desamarra os cadarços e decide caminhar descalça sobre um chão que pela primeira vez não fere. A água sempre soube o caminho que a rocha finge ignorar. Você tentou ser rocha, firme, impenetrável, obra de esculpir bravura com punhos cerrados. O mundo aplaudiu quando você resistiu. Chamou de força, de honradez, de disciplina. Tot apenas arqueou um leve sorriso e sem pressa encostou a mão na correnteza. Ele sabe que há uma inteligência na submissão criativa, aquela que não cede por covardia, mas por sabedoria. Você fecha os olhos e escuta. A corrente que você combateu era o movimento exato que te levaria ao mar que sempre buscou. O corpo compreende antes da mente, o ombro solta um ruído discreto, o pescoço alonga a reza silenciosa, os dedos se desenlaçam do cabo de guerra. Nem vitória, nem derrota, apenas travessia. Há uma biblioteca invisível que só abre quando você reconhece seu próprio cheiro. Não é metáfora vazia, é uma sensação de retorno, como se os livros sussurrassem seu nome verdadeiro nas lombadas, e cada página guardasse um mapa que você mesmo desenhou antes de nascer. Tot passa a mão por sobre o pó, que não é pó, é esquecimento, e as letras reaparecem como brasas que recusaram a morte. Você escolhe um volume sem capa, e ele se abre na exata cena que você evitou por tanto tempo. O que queima não é a lembrança, é a recusa de revê-la. Você lê em silêncio, mas sente que as palavras te leem de volta, e essa leitura não acusa, acolhe. Ao final, não há ponto definitivo, só um espaço mantido aberto para que você escreva a continuação sem se trair. O caçador de luz, que habita sua sombra, não veio destruir nada em você, veio desvelar o que o medo cobriu com panos ritualísticos. Você pode continuar chamando de falha aquilo que, no fundo, foi o único método que encontrou para proteger a delicadeza interna. Tot não rompe essa proteção com martelos.
Ele conversa com a sentinela como quem oferece água a um animal. Desconfiado, você percebe que a sombra não morde, ela guarda. Quando compreendida, solta a tranca e mostra um corredor lateral que você nunca viu. Nesse corredor, o ar é outro, mais denso, mais antigo, e você entende um código que nenhum professor ensinou. A luz mais honesta vem do escuro que aceitou não ser mais prisão. Desaprender é a arte que sua cultura não te ensinou a valorizar. Você acumulou manuais, certificações, discursos, pose, mas o excesso de saber informação ocupou o espaço do saber sensação, e o corpo, esse templo maltratado por metas e cronogramas, começou a gritar em sinais que você reduziu a sintoma. Toth sugere um gesto mínimo, abençoar o que não. Se entende? Uma bênção sem palavra, apenas um inclinar-se por dentro, como quem se curva diante de um altar sem nome. A partir desse gesto, regras rígidas perdem solenidade e você se dá permissão para experimentar o que sempre foi proibido pelo medo de parecer tolo. E o paradoxo se cumpre. É no risco de parecer tolo que a sabedoria verdadeira decide aparecer, nua de pretensão, inteira de presença. Na soleira do próximo passo, há pactos antigos querendo ser revistos. Pactos assinados com a tinta do desespero, juramentos feitos para não perder quem você não podia manter, contratos silenciosos que te obrigaram a caber em roupas estreitas. Você encosta a mão nessa pilha de papéis invisíveis e sente a temperatura dos próprios acordos. Toth pergunta, sem pressa e sem alarde, qual desses pactos você está disposto a dissolver agora? Não é uma ordem, é uma oportunidade. Quando você rasga o primeiro, não é papel que cede, é a gravidade que se reconfigura. Você repete seu nome em voz baixa, e ele soa outro, não porque mudou, mas porque você parou de pronunciá-lo como sentença e aceitou dizê-lo como promessa. Escutar o silêncio é aceitar que existe um idioma anterior à palavra. Você fecha os olhos e percebe que os pulmões têm uma geometria secreta, que o ar desenha formas dentro de você, que cada expansão é um teto se movendo, cada contração é um chão se reorganizando. Toth aponta para o peito sem tocar, e você entende que o que parecia íntimo é também cósmico. As constelações respiram com você e não há fronteira entre dentro e fora que resista a essa constatação. O corpo deixa de ser aparelho e volta a ser templo. A mente, que tanta vez tentou governar, decide sentar-se no degrau e assistir sem dirigir. A cena permanece igual aos olhos de fora, mas por dentro o palco inteiro foi remontado. Corredores, portas, fechaduras, códigos. Você sempre caminhou por entre eles como quem procura a saída, quando, na verdade, o convite era outro: reconhecer-se. Como a própria chave. Toth sorri no ponto onde você mais se confunde, porque é aí que a coragem nasce sem grito. Você coloca a mão na maçaneta que tem nome de culpa e percebe que ela gira sem esforço quando você a encosta com respeito. Atrás da porta, medos antigos esperavam aplausos para continuarem atuando. Você não aplaude, apenas olha, e o olhar, sustentado com honestidade, encerra a peça. Nenhuma moral, nenhum troféu, só um palco escuro que pela primeira vez não te amedronta, porque você já entendeu que o escuro é o veludo onde a cena seguinte vai surgir. A palavra que você oferece ao mundo começa a se tornar criadora quando você decide não usá-la para fugir de si. É sutil e radical. Você percebe que falar a partir da ferida produz ruído, falar a partir da cura produz música. Toth não pede que você se cale, pede que você se alinhe. Você experimenta dizer menos e o pouco dito ganha densidade de oração. O efeito é imediato. Conversas mudam de tom, conflitos perdem apetite, encontros ganham frescor. Não é mágica, é precisão vibratória. Você está percebendo que sempre foi afinador da própria realidade e que a desafinação era apenas a pressa do medo tentando parecer forte. No centro dessa travessia, o roteiro se revela. Não existe roteirista externo escrevendo seu destino. A revelia.
Você é a mão e é o papel, é a pena e é a água, é o leitor e é o lido. Toth apenas segura a lamparina num ângulo exato para que você veja a caligrafia que julgou estranha e que de repente reconhece como sua. O espanto que surge não é vaidade, é humildade surpreendida. Você percebe que não precisa de garantias para prosseguir, porque o caminho se faz como se a terra brotasse sob seus pés a cada passo honesto. O medo não desaparece, mas muda de função. Deixa de ser muralha e vira bússola que aponta as zonas onde ainda há ouro enterrado. Chove por dentro quando a mentira cansada desiste de insistir. A tinta velha escorre pelas paredes internas e desenha arabescos que você não precisa interpretar. Toth passa a mão e a superfície se limpa sem esforço, como se sempre tivesse sido simples, mas era preciso chegar ao ponto exato de cansaço para que o gesto nascesse sem violência. No lugar onde antes havia a inscrição severa de quem você acreditava ser, surge um espaço branco, não de vazio, mas de possibilidade. Você aproxima o ouvido e não escuta ordens. Escuta perguntas que não pressionam, apenas convidam. O que você vai escrever aqui, sem repetir a dor como fonte, sem repetir a culpa como tinta? Neste limiar, o sono e a vigília se beijam num ponto onde o portal abre sem fogos. A sensação é de estar prestes a acordar para o que estava acordado desde sempre, mas que você só agora admite. Toth não some nem aparece. Ele permanece, como o fundo de tela da sua atenção, como uma nota longa sustentando a harmonia. Você olha ao redor e nada mudou no cenário externo. E ainda assim, tudo parece feito de outra matéria, como se o mundo, cansado de gritar, tivesse escolhido cochichar o essencial no exato volume que a sua coragem consegue suportar. Você respira. Devagar e no rastro desse gesto, pressente que há uma sequência inevitável se formando, uma continuação que pede seu sim sem barganha. Não conclua, não feche. Permaneça nesse fio estendido, porque é nele que a passagem se mantém viva, até que você atravesse de corpo inteiro, sem deixar para trás nenhuma parte que ainda peça por você. O silêncio que agora se instala não é ausência, é continuidade. É como se cada palavra dita tivesse plantado sementes em um terreno secreto dentro de você, e o que resta agora é a respiração lenta, o pulsar interno, a certeza de que algo foi tocado e não pode mais ser desfeito. Toth Jehuti dizia que o verdadeiro fim não é um ponto, mas uma espiral que continua girando mesmo quando os olhos se fecham. Você sente isso. O movimento ainda persiste, como um rio subterrâneo que não precisa de testemunhas para existir. A cada lembrança evocada, você percebe que não ouviu apenas um roteiro, mas caminhou por uma travessia que parecia íntima demais para ser compartilhada. Tudo o que parecia distante agora bate no peito como um tambor suave, lembrando que a jornada não aconteceu fora, mas dentro. O som da sua própria respiração se tornou testemunha do que foi despertado. O eco está vivo, e você sabe que ele retornará quando menos esperar. Não existe volta ao ponto anterior, porque o que foi revelado não pode mais ser apagado. Você pode até tentar retomar o ritmo de sempre, mas o cotidiano já não terá o mesmo sabor. O café da manhã trará lembranças sutis. O trânsito mostrará sinais escondidos. Um olhar perdido na rua fará você se lembrar das palavras sussurradas aqui. O mundo continuará igual, mas você o verá com outros olhos, como se um novo idioma tivesse sido gravado em sua pele. Toth sempre ensinou que a verdade não grita, ela se infiltra como perfume que permanece no ar mesmo quando a presença já partiu. Assim é agora. O vídeo pode terminar, mas a essência ficará impregnada em sua consciência, reaparecendo em sonhos, em arrepios, em decisões repentinas que você nem saberá justificar. Esse é o poder do despertar. Você não escolhe quando começa a sentir, porque já está sentindo. Você pode acreditar que nada mudou, mas ao se olhar no espelho, perceberá que o reflexo não retorna da mesma forma. É como se os olhos carregassem outra densidade, como se um brilho discreto
discreto tivesse se acendido onde antes havia apenas cansaço. E o mais curioso é que ninguém ao seu redor poderá nomear exatamente o que aconteceu, mas todos sentirão que algo diferente pulsa em você. O mistério não se resolve, ele se expande. Essa é a maior dádiva e também a maior provocação de Thoth, deixar que a mente se contorça em busca de respostas, enquanto o coração já repousa em certezas que não precisam ser explicadas. Você viverá dias em que duvidará de tudo, o que ouviu aqui, mas até na dúvida estará a prova de que foi tocado. Quem duvida é quem já pressente a verdade, e quem pressente já não consegue escapar dela. O caminho diante de você não é de teorias, mas de presença. Você foi conduzido até este ponto para perceber que não há mestre fora, nem salvação externa, apenas espelhos disfarçados de palavras. O verdadeiro mestre agora se move em sua voz interna, e ele usará símbolos sutis para continuar guiando você. Ouça os sinais, escute as pausas, siga as pequenas inclinações que antes ignorava. É assim que a consciência quântica se revela, não em trovões, mas em sussurros persistentes. E se esta experiência ecoar em você mais do que deveria, é porque ela foi feita para isso. As dores que despertaram não são acidentes, são portas. As lágrimas que quiseram cair não foram fraqueza, foram rios pedindo passagem. O desconforto que latejou não é erro, é o indício de que você atravessou um portal invisível. E a partir de agora, cada escolha, cada gesto, cada silêncio terá o peso daquilo que foi lembrado. Então, respire fundo e permita que esta sensação permaneça. Deixe que as palavras se dissolvam e o silêncio assuma o protagonismo. Você não precisa entender tudo, apenas sentir. E quando sentir que o mundo voltou ao normal, lembre-se, esse normal já não existe. O que existe é você, mais desperto, mais inteiro, mais próximo daquilo que sempre esteve aí. O resto é detalhe. E assim, antes de o eco se perder por completo, faço um convite. Se este chamado ressoou em você, compartilhe-o com quem precisa ouvir, porque cada partilha é uma fagulha acendendo outras consciências. Se algo aqui tocou você, deixe registrado. Nos comentários a marca que ficou, pois o testemunho também é ritual de confirmação. Curta este vídeo não por hábito, mas como quem sela um pacto interno. Inscreva-se não por impulso, mas porque sabe que o caminho não termina aqui. Ele apenas começou. Frase final simbólica. O despertar não é destino, é lembrança, e você acaba de lembrar quem sempre foi.